Pronto, agora estamos gravando. Beleza. Então, gente, a gente vai iniciar fazendo resolução das 5 questões do Google Formulário, tá certo? Fiquem à vontade para me interromper, perguntar. Então, para ser aprovado, certo projeto de lei precisa que dos 300 parlamentares, no mínimo, 51 votem sim. No dia da votação, 150 parlamentares votaram sim. Então, nesse caso, aí a gente tem aí as alternativas. Bom, quero saber qual delas é verdadeira. Então, vê o seguinte, 51% de 300, primeiro eu tenho que saber quanto é 51% de 300, para ver se os 150 que votaram já é suficiente, já ultrapassou, falta. Então, eu tenho que primeiro saber quanto é 51% de 300, porque isso é a quantidade mínima para aprovar o projeto. Ora, lembrando 2 elementos. Primeiro, que 51% pode ser escrito como 0,51, né? Porque isso aqui é 51 sobre 100, vão ficar 2 números atrás da vírgula. E outro fato que eu tenho falado para vocês é que toda vez que tiver um DI em matemática, isso é multiplicação. 3% DI, 2/3 DI, 1/4 DI, todo DI em matemática é multiplicação. Então, basta que eu faça 0,51 vezes 300, é uma multiplicação bem simples. Você pode fazer 51 vezes 300 e depois colocar 2 números atrás da vírgula. Não se preocupe com vírgula nesse momento, ó. Isso vai dar 153. Ora, então eu preciso de 153 pessoas para aprovar esse projeto. Eu já tenho 150. Então, 153 menos 150, eu preciso ainda de 3 pessoas para aprovarem esse projeto. Tá? Eu não posso dizer que é a letra B, porque dependendo da hora que você abrir o formulário, ele pode estar em qualquer posição. Por isso que eu evitei colocar números, tá? Para ninguém pensar que a resposta certa é a B. Não sei, a resposta certa é, faltaram apenas 3 votos para o projeto ser aprovado. Se ficou dúvida, a gente pode falar, estou aguardando. Se estiver indo muito rápido, também falem. Caso ninguém se manifeste em relação a essas questões que eu falei, a gente vai para o próximo item, que diz o seguinte, ó. Numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é... Ora, eu tenho 25% de um tipo e 45% de outro tipo, 40%. Então, 25 mais 40, 60. 65%. 25 mais 40, 65. 65% está dentro do grupo que eu quero. Pois é, Nick, tem várias maneiras de fazer essa questão. Você pode calcular os 25% de idosos, depois calcular os 40% de crianças e, no final, somar. A matemática é interessante por isso, ela tem várias maneiras de você fazer uma questão e acertar. Certo? Isso, eu também, desse jeito. Eu fiz a porcentagem também. Pois é uma maneira também fácil. 25% de 320, mais 40% de 320, e depois soma os 2 resultados. Isso não importa. O que às vezes atrapalha muito a matemática é que algumas pessoas querem ensinar matemática e querem que você resolva como elas estão explicando. E não existe isso. Não existe dono da matemática. Existe o cálculo, o raciocínio lógico matemático. Se você segue esse raciocínio, você vai estar certo, independente do caminho. Então, com a mesma questão, tem várias maneiras de fazer. E aí fica a gosto de cada um. Beleza? Então, 65% de 320. Gente, novamente, 65% é 0,65. De sempre é multiplicação. Então, isso dá 208 pessoas. Perfeito. Tá? Vê que é uma questão também simples, mas ela tem várias formas de você resolver. Tranquilo? 208 é a resposta. Vamos para o próximo item. E essa daí diz o seguinte, ó, levantamento efetuado pela Secretaria de Educação de certo município mostrou que atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivos, o chamado de bullying,
estiveram envolvidos em 5 de cada 8 desavenças entre alunos, ocorridas em determinado período. Com base nessas informações, é correto afirmar que as desavenças não, olha, presta muita atenção nessa leitura, hein? Não motivados por bullying, representam o número total de desavenças ocorridos nesse período. Qual dessas taxas percentuais representa as violências que não foram representadas por bullying? É o seguinte, que foram bullying, foram 5 de 8. Então, se foram 5, 3 não foram ocasionados por bullying, tá? É questão de complemento mesmo, 5 e 3. Se 5 foram, 3 não foram. Bom, então, os que não foram é 3 sobre 8, ou seja, 3 oitavos. Eu teria acabado o problema se o número fosse dado a resposta em fração, tá? 3 oitavos é uma fração. Mas tem várias maneiras de você dar a resposta. Você pode colocar em fração, em decimal, em porcentagem. E aí, como é que eu transformo uma fração, tá, um número decimal, em porcentagem? Vamos ver. Olha, primeiro que eu tenho que dividir 3 por 8. 3 é menor do que 8, não dá para dividir. Eu acrescento 0, não é isso? E coloco um 3 ali para fazer 30 dividido por 8. 3 vezes 8, 24. 24 para 30, faltam 6. Como eu já coloquei o vírgula, tá? Então, o que é que eu faço? Eu posso acrescentar um 0 por vez. Acrescento 0. 60 dividido por 8, 7. 7 vezes 8, 56, para 60, 4. E aí eu tenho direito a descer mais um 0. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Acabou a questão. 0,375. Então, veja, como é que eu transformo fração em taxa percentual? Eu tenho que fazer a divisão. E quando eu faço a divisão, eu não encontro a taxa percentual. Eu encontro o número decimal que se refere a essa taxa. Como é que eu transformo do decimal para essa taxa percentual? Desloca a vírgula 2 casas. Então, fica 37,5%. Essa é a taxa das pessoas que sofreram violência na escola, mas não foi motivada por bullying. Então, vê que é uma questão bem simples, tá? Eu acho interessante colocar essa questão exatamente pela transformação de fração em decimal e de decimal em taxa percentual. Bom, já sabem que podem me interromper a qualquer momento. Como não houve interrupção, vamos adiante. Se o raio de um círculo aumentar em 20%, qual a taxa de aumento da sua área? Então, vê o seguinte. Primeiro, a fórmula do círculo, da área do círculo, é πr ao quadrado, certo? Não confunda círculo com circunferência. O círculo é toda a região, é uma área. A circunferência é só uma borda, uma linha. É mais ou menos o seguinte. Se você tem uma pizza, a borda da pizza é o comprimento, é uma circunferência. E a pizza toda é uma área, tá? Muita gente que ficou com dúvida nessa questão de variação percentual. Eu vou explicar bem direitinho, qualquer dúvida vocês perguntem. Gente, eu coloquei a fórmula só para que vocês tenham uma ideia da fórmula da área do círculo. Mas eu podia ter perguntado aqui sobre um heptágono, um hexágono, um triângulo, um quadrado, não importa. Qualquer figura regular, qualquer figura plana, que eu peça o aumento percentual na área, eu não preciso lembrar da fórmula, tá? Muito menos essa de variação percentual. Eu só preciso, primeiro, transformar 20% é 0,20 ou simplesmente 0,2, porque esse zero aqui, depois da vírgula, não vai influenciar em nada. Eu só preciso, gente, ver que coisa simples. Pegar essa taxa, somar com 1, porque eu estou somando com um valor inteiro, tá? Só preciso pegar essa taxa, somar com 1, elevar ao quadrado. Só isso. Então, 1 mais 0,2
1,2. Depois que eu somo, eu vou elevar ao quadrado. 1,2 ao quadrado. Quem tiver problema com 1,2 ao quadrado, faz 12 ao quadrado. 12 vezes 12. 144. Mas não tem a vírgula? Aí vai e bota 2 números atrás da vírgula. 1,44 menos 1. 0,44. Transforma decimal em porcentagem, a vírgula se desloca 2 casas, 44%. Então, vê o seguinte, alguém deve estar preocupado, pensando, e se fosse outra figura, eu ia saber a fórmula? Não se preocupe. Esse tipo de questão é interessante, porque não importa qual é a figura plana. Qualquer figura plana em que os lados aumentem 20%, a área vai aumentar 44%. Pode ser um triângulo, um quadrado. O que menos importa é o tipo de figura que eu coloquei aqui. Se é um círculo, se é um triângulo, se é um quadrado, não importa. Sempre eu vou pegar a taxa, somar com 1 e elevar ao quadrado. Acabou. Aí eu tenho o valor acumulado, como eu quero a variação percentual, eu subtraio de 1. Sempre. O quadrado, Marcos, é porque você está trabalhando com área. Então, você observa que a área de um quadrado é L ao quadrado. Quando você pega um retângulo, você multiplica a base vezes a altura. Então, sempre você está multiplicando 2 dimensões. Né? A unidade de área sempre é o quadrado. É centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Então, a ideia de você elevar ao quadrado é porque está no plano, em 2 dimensões. Se eu pedisse agora, vê bem, se eu tivesse dito o raio de uma esfera é como uma bola, né? O formato de uma bola. Seriam 3 dimensões. Eu poderia perguntar a você, qual a variação no volume de uma esfera quando o seu raio aumenta 20%? O problema seria idêntico, só que ao invés de 2, eu colocaria 3, colocaria ao cubo. Do mesmo jeito, um cubo tem aresta tanto. Esse cubo, ele aumenta a sua aresta em 30%. A mesma história. 1 mais 0,3 elevado ao cubo. Não importa qual é a figura. Perceba bem, tem que abstrair isso. Não se prenda na figura. Tá certo? Se prenda à ideia. Toda vez que for figuras de 2 dimensões, que são figuras de 2 dimensões? Área. Toda vez que falar de área, eu elevo ao quadrado. Toda vez que falar de volume, 3 dimensões, eu elevo ao cubo. Então, calcular a variação percentual na geometria sempre é isso. 1 mais a taxa elevada ao quadrado, se for área. 1 mais a taxa elevada ao cubo, se for volume. E você sempre vai subtrair 1, porque você só quer a variação, ou seja, o valor final menos o valor inicial. Eu estou supondo 1, tá certo? Qualquer dúvida, a gente pergunte. Mas o importante disso, por isso que eu coloquei uma questão dessa natureza, não importa qual é a figura que eu estou falando. Importa se é área, você eleva ao quadrado, se é volume, você eleva ao cubo. Pronto, acabou aí. Beleza? Então, vamos para a resolução da última questão, bem simples. Maria comprou um vestido à vista após ganhar um desconto de 5% no valor original dele. Se o vestido custou R$60, quanto Maria pagou? Então, o vestido era 60 e ela ganhou um desconto de 5%. Quero saber por quanto ela vai comprar esse vestido. Ora, 5% de 60. Novamente, cuidado que 5% é 0,05. Se você for escrever só 0,5, você está dizendo que é 50%. Muito cuidado com isso, tá certo? O zero, ele não tem importância quando ele está atrás do último algarismo significativo. Mas aqui não, olha, ele está aqui no meio, não posso cancelar esse zero. Tá certo? Agora, se estivesse aqui atrás, tudo bem. Tá? Muito cuidado com essa diferença. Então, 5% é 0,05. O DI é multiplicação, todo mundo já sabe. Então, Opa, isso aqui não tem nada a ver, não, tá? Foi que eu copiei e colei dessa questão, de outra questão e apareceu aí.
tá? Mas é o seguinte, é 0,05 vezes 60, tá? Dá 3. Deletem essa ideia aqui de 0,51,300, porque eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V da outra questão. E esqueci de ajeitar. Então, é 0,05 vezes 300, que dá 3. Ora, 60, que é o preço, menos o desconto, que é de R$3, dá 57. Então, o preço que ela pagou foi R$57, ok? Bom, gente, então, com isso, nós encerramos a revisão, né, a resolução das questões do Google Formulário da semana passada e vamos dar início ao nosso assunto propriamente dito, o assunto de hoje. Vamos começar agora a ideia de médias, medianas. Pronto, vamos lá. Bom, então vamos começar, gente. Qualquer dúvida, fiquem atentos e atentas para perguntar, tá certo? É o seguinte, média, moda e mediana é um assunto da estatística, tá? Que é uma área afim da matemática, uma área correlata, próxima à matemática, que trabalha com previsões, com suposições, com cálculo de médias de habitantes, de renda per capita, tem várias aplicações, certo? Mas no Enem, quando cai média, moda e mediana, é de uma maneira muito tranquila, até porque não tem muito o que complicar nesses assuntos. Então, média aritmética. Ora, a média aritmética, junto com a moda e com a mediana, a gente diz que são termos de tendência central. O que significa isso na estatística? Significa que eles medem o acumulado existente numa certa quantidade de elementos. Por exemplo, preste atenção no que eu vou perguntar agora. Suponha que 3 pessoas trabalham numa empresa, tá? Tem uma empresa que tem 3 pessoas. Ana, Paulo e João. O salário de Ana é R$1.000. O salário de Paulo é R$1.000. E o salário de João, que é o filho do dono da empresa, é de R$10.000. Certo? Tem esses 3 funcionários na empresa. Se você for fazer a média aritmética, 1.000 mais 1.000 mais 10.000, dá 12.000. 12.000 dividido por 3 dá quanto? 4.000. Então, o salário médio nessa empresa é de R$4.000. Tá? Aí você vai me dizer, não, que estranho, porque não é uma média de 4.000. Só uma pessoa ganha muito, o resto ganha só R$1.000. É por isso que a média ela é um elemento que, quando é analisada sozinha, ela causa algumas distorções de realidade. Por exemplo, a renda per capita do Brasil é muito alta. O que é a renda per capita? É todo o valor produzido dividido pela quantidade de pessoas ativas na população, pessoas que estão trabalhando. Então, a média do Brasil é muito alta, a média salarial do Brasil. Mas não é isso que a gente vê no dia a dia. A gente vê uma pobreza bem acentuada. E por que isso? Porque a média, ela sofre distorções com valores muito grandes ou muito pequenos. Então, ela é má distribuída. Tá? Então, a média sozinha, ela não vai te dizer muita coisa. Como nesse caso do salário médio de 4.000, mas não é, só é o filho do dono que ganha acima disso. Tá? Então, a média, ela sempre precisa da moda e da mediana para dizer se ela é um resultado justo, coerente. Quando os 3 valores, média, moda e mediana, se aproximam, é porque o valor realmente é justo. É o que a gente diz de uma curva simétrica. Quando a média, a moda e a mediana estão muito distantes uma da outra, tipo, a média deu 5, a mediana deu 7 e a moda deu 8. Então, tem desigualdade, tem má distribuição da média, tá certo? Muito cuidado nessa questão, isso passa por um contexto social muito importante, tá? A questão da média. Então, a média aritmética simples é aquela que todo mundo já nasceu sabendo praticamente. Por quê? Porque você soma todos os elementos e divide pela quantidade.
Tá? É o que a gente faz na escola quando quer saber a média, né? Eu tirei 10 numa prova e 8 na outra. Somo e divido por 2, dá 9 minha média. Né? Então, para vocês pensarem aí, sabendo que as notas de um aluno foram 8, 7, 10 e 9, qual a média que ele obteve no curso? O que é que eu devo fazer? Devo somar os 4 elementos, 8 mais 7 mais 10 mais 9, e dividir por 4. Por que dividir por 4? Porque eu só tenho 4 elementos. Se eu tivesse 5 elementos, eu dividiria por 5, e assim sucessivamente. É isso que a fórmula está dizendo. Eu somo o primeiro, o segundo, somo todos os N elementos e divido pela quantidade. É simplesmente isso. Então, o somatório aqui dá 34, que dividido por 4 vai dar uma média de 8,5. Então, perceba que a média nem sempre ela é obrigada a ser um dos elementos. Por exemplo, o aluno não tirou 8,5. Ele tirou 7, tirou 8, tirou 9, tirou 10. Mas a média é um elemento que avalia a tendência central dessas notas. Tá? Ela tenta se aproximar o máximo possível de todas. Então, 8,5 é a média desse aluno. Perceba que tem duas observações bem interessantes. Sem fazer o cálculo, eu poderia chutar para vocês que essa média deu 11, sem cálculo. Tá? Alguém poderia me explicar se é possível ou não essa média dar 11? Sem cálculo, não quero pensar em cálculo. Se eu disser, olha, a média deu 11, aí você me diz na hora que eu estou errado. Por quê? Por que eu estou errado? É porque é o seguinte, a média, olha, a média não pode ser maior do que o maior dos elementos. Então, se o maior elemento é 10, isso é bem interessante para você eliminar questões que não fazem nenhum sentido. Tá? Então, se eu tenho aqui 7, 8, 9, 10, a média não pode ultrapassar o 10, porque ela é o maior dos números. Tá? E se eu dissesse a você que a média é 10, também está errado. Que a média só seria 10 se todos os elementos fossem 10. A média sempre é menor do que o maior dos elementos e sempre é maior do que o menor dos elementos. Então, eu não sei quanto é a média, mas eu sei que ela vai ficar entre 7 e 10. Então, o número que tiver entre 7 e 10, eu já risco, já cancelo. Tá? Aí eu vou fazer o cálculo, descubro que realmente, 8,5, tá? Então, por isso que ele é um termo de tendência central, porque ele sempre fica no meio dos elementos. Você pega 300 números que o maior deles é 200, a média não pode ser 200. Não pode ser maior do que 200. O menor número é 6, a média não pode ser menor do que 6. Ela tem que ficar entre o maior e o menor. Por isso que é uma medida de tendência central. Ok? Então, vou fazer mais um exemplo aqui. Ó. Vou esperar um minutinho, quem tiver com caneta e lápis, para tentar fazer isso aqui. Ó. João tem um salário de R$ 1.800, Maria recebe 2.200 de salário e André ganha 2.000 de salário. Sabendo que apenas João recebeu aumento e que a média salarial do trio sofreu um acréscimo de R$ 200, qual foi o aumento no salário de João? Tá? Uma questão bem típica de cair no Enem. Eu tenho 3 salários, eu sei que apenas João recebeu aumento, mas eu sei que a média de salário aumentou em torno de R$ 200. Então, o salário de João foi para quanto? Muito bem, Vitor. Como foi que você fez? Você deve ter feito de maneira bem simplificada. Eu vou primeiro explicar passo a passo, tá? Para não ficar bizu. Só de bizu é muito complicada, porque não tem nenhum link de conhecimento, você esquece. Primeiro eu vou mostrar o porquê, aí depois isso deixa de ser bizu, deixa de ser uma coisa, passa a ser uma coisa prática. Acho que você sabe por quê. Vamos lá. Calcular a média é 1.800 mais 2.200 mais 2.000. E dividido por 3,
6.000 por 3. Então, o salário médio desse pessoal é 2.000, certo? Se o salário médio aumentou 200, então a nova média foi para 2.200, certo? Ora, o aumento, 3 vezes 200, que foi o que variou aqui, 600. Esse 600 vai para o somatório. Só que Maria não teve aumento, André não teve aumento, só quem teve foi João. Então, o salário de João passou de 1.800 para 2.400. Então, gente, perceba que toda essa rodeio que eu fiz foi só para vocês entenderem que eu não precisaria, depois que eu entendo a questão, fazer de forma tão grande. Beleza, sou acréscimo do grupo. Beleza, grupo, é isso mesmo. Então, gente, vê, se a média foi de R$200, é como se tivesse aumentado 200 para cada um. Tá? Se eu tivesse aqui 5 pessoas e aumentasse R$200 na média, 5 vezes 200, daria R$1.000 de aumento no salário. Tá? Então, toda vez que eu aumento a média de um valor X, é porque todos os elementos é como se tivesse aumentado aquela quantia. Por exemplo, 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4, 7, mais 5, 12. 12 dividido por 3 dá 4. Certo? Aí vamos aumentar. Ao invés de 13, eu vou aumentar 1, vai virar 4. O 4 vai aumentar 1, vira 5. E o 5 aumenta 1, vira 6. Então, 4, 5 e 6. Perceba que eu aumentei 1 em cada elemento. Então, 4, 5 e 6, a média dá quanto? 4 mais 5, 9, mais 6, 15. 15 por 3 dá 5. A média saiu de 4 para 5. Por que foi que a média aumentou 1? Porque todos aumentaram 1. Certo? Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Uma média só aumenta um valor X se todos os elementos aumentarem assim, aquele mesmo valor. Certo? Então, se eu aumento 600 no salário de João, a média não aumenta 600. Esse 600 vai ser dividido para 3 pessoas, então a média só aumenta 200. Se eu tivesse 4 pessoas e João aumentasse 600, a média seria de 600 dividido por 4. Só aumentaria 150 em média para cada um. E assim sucessivamente. Está vendo como a média é um termo interessante, mas ela tem alguns detalhes que podem enganar a gente. Então, o salário aumentou em média R$200. Não, na verdade, um salário apenas aumentou 600. Os outros não tiveram aumento. Então, esse elemento de média, ele traz muita questão que, se você não souber um básico de matemática, muito político, muito banqueiro, muito bancário, muito agiota, muita gente por aí vai tirar proveito de você. Beleza? Vamos para a próxima. Média aritmética ponderada. Primeiro, o que significa ponderar? Quando você diz, eu ia fazer isso, mas eu ponderei, eu pensei, eu analisei. Então, você dá peso, você pensa o que é que vale a pena. Eu vou fazer isso com fulano, mas será que fulano vai ter uma consequência séria? O que é que vai sobrar para mim disso que eu estou fazendo? Então, é ponderar. Então, a média ponderada, ela tenta atribuir uma quantidade diferenciada de acordo com o que se quer. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova para contratar um engenheiro, eu tenho que botar mais peso na prova de matemática do que de português. Por quê? Porque se ele escrever casa com Z, a casa não cai. Mas se ele botar 2 mais 2 igual a 5, a casa cai. Então, para um engenheiro, é mais interessante que eu vá medir a questão do conhecimento dele em cálculo. Eu vou dar um peso maior para a matemática. No caso, se eu quero uma pessoa que vai trabalhar digitando documentos no escritório, então eu vou querer mais que ela saiba mais português. Eu vou botar o peso maior para a prova de português. E o que é esse peso?
é um número que você atribui para que aquela nota tenha maior valor. E aí percebe como é simples a fórmula também de média ponderada. Cada número tem um peso específico, então você pega esse número, multiplica pelo peso dele, outro número pelo peso, ou seja, multiplica cada número pelo seu peso, soma todos os resultados e divide pela soma do peso, dos pesos. Ora, está parecendo complicado para alguns. Deixa eu dar um exemplo, você vai entender melhor. Vê bem. Em uma sala com 15 meninos e 25 meninos, sabe-se que a média dos meninos foi 6 e a média das meninas foi 8. Quanto é a média dessa turma? Perceba que eu não posso fazer 6 mais 8, 14 dividido por 2 dá 7. Por que eu não posso? Porque o número de meninos e o número de meninas é diferente. Se fossem 20 meninos e 20 meninas, não ia fazer diferença nenhuma a quantidade. Mas toda vez que a quantidade abordada for diferente, isso faz diferença na média. Certo? Então, vamos ver como é que fica isso aí. Ó. A nota 6 tem um peso de 15. Quer dizer, essa nota 6, ela vale 15 vezes. É como se eu tivesse 6 mais 6 mais 6 mais 15 vezes. A nota 8 tem um peso de 25. 25 pessoas tiraram 8. Então, é como se eu tivesse 8 mais 8 mais 8 mais 25 vezes. Ou seja, a média ponderada é uma forma simplificada de escrever a média aritmética simples. Porque se eu fosse aqui 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 15 vezes, 8 mais 8 mais 8 mais 15, 25 vezes, ia acabar meu tempo de prova. Então, o que eu estou dizendo? Que a nota 6 tem um peso de 15 vezes ela, e a nota 8 tem um peso de 25 vezes. Então, 6 vezes 15, olha como é simples, ó, tá? Não se preocupe com a fórmula. 6 vezes 15, 90. 8 vezes 25, 200, certo? E aí eu divido pela soma dos pesos. Eu tenho 40 pessoas. É como se eu tivesse a soma de todas as notas, todas elas. Deu 290 pontos. E eu quero dividir 290 pontos para 40 pessoas. 7,25. Tá? Então, observe que a nota ficou mais próxima do 8 do que do 6. Lógico, né? O 8 tem mais peso. Né? Você pega um balanço daqueles que tem nos parques de diversão, bota uma pessoa de 100 quilos de um lado e uma pessoa de 30 quilos do outro. Não tem nem dúvida de para onde vai pender, né? O balanço. Então, a ideia é essa. Quem tem maior quantidade, maior peso, puxa a média para si. Certo? A média aí foi 7,25. Ó, vamos ver outro exemplo aqui. Determina a média de uma sequência de 30 números 4, 50 números 6 e 20 números 8. Dá para fazer por média aritmética simples? Dá. Basta que eu escreva 30 vezes o número 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais... Escreva 50 vezes o número 6. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais... Escreva 20 vezes o número 8. 8 mais... E depois divida... Quantos números eu tenho? 30, 80, eu tenho 100 números. Imagina calcular essa média de forma aritmética simples. Então, a ponderada, ela facilita a tua vida. Porque eu tenho 40 vezes, eu tenho 30 vezes o número 4. Eu tenho 50 vezes o número 6. E tenho 20 vezes o número 8. Tá? E quantos números eu tenho? 30 desse tipo, 50 desse tipo e 20 desse tipo. Ou seja, eu tenho 100 números. Tá? A soma de todos os 4 dá 120. A soma de todos os 6 dá 300. A soma de todos os números 8 dá 160. Ou seja, 580 por 100, 5,8 é a média ponderada. Tá? Perceba mais uma vez, olha, que ela ficou bem próximo do 6. E, óbvio, o 6 apresenta 50 números. Então, ele tende sempre a média a ficar próximo da maior quantidade de números.
tá? Ela é um termo de tendência central. Ela se acumula perto de quem tem maior quantidade de representantes, que no caso é o 6, que tem 50 representantes. Tá? Questão, ela cai muito no Enem, muita gente fica louco sem saber para onde ir. Não só no Enem, com cursos de lógica, com cursos que tem matemática, várias provas por aí. Então, dá uma lidinha. É o seguinte, os custos de uma editora é formado por vários itens, mas supõe que os custos de fabricação aumentaram 30% e eles têm um impacto de 50% no preço das edições. E o custo com pessoal aumentou 40%. E esse aumento tem um impacto em 20% no preço final de um livro, de uma edição. Qual o impacto sofrido no preço das edições desta editora? Então, gente, é mais ou menos o seguinte. Às vezes, os donos de empresa de ônibus, eu tive um aumento grande porque aumentou o preço de pneu. Aí o pneu aumentou 20%, por isso que eu vou aumentar a passagem 20%. Não deveria, porque os 20% é parte do custo dele. Se as outras coisas não aumentaram, o custo dele não vai aumentar em 20%. Tá? Depende do impacto que esse aumento no preço do pneu vai dar na empresa. Essa é uma questão também de administração, de economia. Então, vamos ver como é que a gente faz. Perceba que 30% tem um impacto em 50% do preço e o 40% de aumento tem um impacto de 20% no preço. Tá? Lembre que 30% é 0,3%, 50% é 0,5%, 40% é 0,4% e 20% é 0,2%. Isso é bom porque você facilita seus cálculos para não estar fazendo 30% vezes 50%. Ficar horrível. Ora, o 0,3 tem um impacto de 0,5 no preço e o 0,4 tem um impacto de 0,2 no preço. Quem é o peso? O peso é o que está causando impacto, que é o 0,5 e o 0,2. 0,3 vezes 0,5, não se preocupe. 3 vezes 5 dá 15, coloca 2 números atrás da vírgula, porque aqui tem um e aqui tem outro. 0,4 vezes 0,2, não se preocupe. Isso é 8 e 2 números atrás da vírgula. Tá? Então, organizando isso, fica 0,23 por 7. Ou seja, o impacto é de 0,328. Vamos transformar isso em porcentagem. Se deslocar a vírgula 2 casas, fica 32,8%. Tá? Então, perceba que muitas falácias são feitas usando a matemática para enganar as pessoas, né? Principalmente no meio político. Tá? Muito cuidado com as matemáticas que esse pessoal apresenta. Porque um político poderia muito bem dizer, olha, gente, eu tive um custo de 30% no preço do meu paletó e um custo de 40% no preço do meu auxílio moradia. Então, eu vou aumentar o meu salário em 70%. O cara que é leigo vai dizer, bom, leigo nesse contexto, né? É mesmo, olha, gastou 30 com 40, gastou 70%, vai aumentar o salário em 70%. Não. O salário, o impacto em cima do custo dessa pessoa é de 32,8%. Não é de 70%, como ele está dizendo. Tá? Se bem que a gente sabe, né? Quando eles querem aumentar, eles não pedem nenhuma opinião, simplesmente aumentam os seus salários. Né? Mas é só para a gente saber o que está acontecendo. Então, pode considerar 33? Eu não entendi, Arthur. 33 em relação a quê? Arredondar para 33. Ah, sim, desculpa. Pode. Isso vai muito também das alternativas, né? Se for uma questão que não tenha 32,8, você pode arredondar tranquilamente para 33, tá? Por quê? Depois da vírgula já ultrapassou 5. Né? Então está mais próximo de 33 do que de 32.
Então, aproximadamente 33%. Beleza, tranquilo. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Que causa impacto no preço e tantos por cento causa impacto em outra coisa. Tem várias questões dessas na internet. Se vocês procurarem, vão achar de monte. Média geométrica. Gente, a média geométrica, ela quase não aparece no Enem, certo? Pouquíssimo. Aí ainda tem outra, que é a harmônica, que nem sonho, nunca caiu nenhuma questão de média harmônica, então eu nem falei. Mas a geométrica ela é interessante, porque quando você vai estudar aquelas relações métricas no triângulo retângulo, que diz que o quadrado da hipotenusa, o quadrado da altura de um triângulo retângulo é o produto das suas projeções, isso é uma média geométrica. Então, aqui, olha, a média geométrica não tem muito o que fazer, tá? Vai ser a raiz enésima do produto de todos os elementos. Se eu tenho 2 elementos, é raiz quadrada. Se eu tenho 3 elementos, eu multiplico tudo e tiro a raiz cúbica. Se eu tenho 4 elementos, eu multiplico os 4 e tiro a raiz quarta. E assim sucessivamente. Olha esse exemplo. Determine a média geométrica entre 2, 1 e 32. São 3 números, você tira a raiz cúbica e multiplica tudo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 32, 64. Olha, eu tive o cuidado de colocar um valor que desse uma raiz exata, porque o problema aqui é que você entenda e não se preocupe com raiz, tá? Mas dificilmente você vai achar uma média geométrica que dá um valor exato. Dificilmente. E aí, qual é a solução? Bom, ou ele vai te dar um valor para arredondar, tipo, use raiz de 2, aproximadamente 1,4, ou 1,41, ou simplesmente ele vai dizer para você deixar do jeito que achou. Raiz de 7, raiz cúbica de 15, não importa. Mas nesse caso, 64, a raiz cúbica é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a média geométrica desses 3 números é 4, certo? Mas não vá se preocupar com isso em relação ao Enem, tá certo? Se preocupe com média aritmética simples e ponderada, moda e mediana, mas não com média geométrica. Ah, mas eu precisava falar para vocês. Bom, moda. Moda, vocês ficam pensando, a roupa que mais está saindo é a moda. Exatamente. Tá? Esse nome foi pego da estatística e a moda é aquilo que tem maior frequência, que mais se repete. Tá? Muito simples. Tá? E, vez ou outra, aparecem questões desse tipo no Enem, tá? Questões sobre moda. Então, a moda de um conjunto de valores corresponde ao valor que ocorre mais vezes, que aparece mais vezes, que tem maior frequência. Então, por exemplo, eu tenho aqui esses números: 2, 5, 7, 9, 5, 9, 8. Eu tenho essa sequência. Qual é o número que aparece maior número de vezes? 9, né? Muito bem. Nick, Vitor responderam, perfeito. Olha, realmente, é o 9, aparece 3 vezes. Então, eu posso dizer que essa frequência tem uma moda igual a 9. Tem até casos em que você pode falar, ela é unimodal, porque ela só tem uma moda, tá? Que é o número 9, que é o que mais se repete. E agora, nessa questão, quem é a moda nessa outra sequência? Eita, gente, espera aí, eu fiz uma coisa errada aqui, ó. 5, 5 e 5, tá? É porque, novamente, na minha pressa, Ctrl+C, Ctrl+V, o 5 também é moda. Tá? Olha, tem 3 vezes. Para não ter problema quanto a gente parar agora, esquece esse último 5, tá? Como se só tivessem 2 números 5. Então, a frequência é 9. Tá? A moda é 9. Tá certo? Mas se a questão que fosse no Enem, ela seria anulada agora. Porque o 5 também é moda, perceba. Tá? Foi erro meu, tá? Erro de digitação. Então, agora considere esse segundo caso e perceba que o 5 aparece 3 vezes e o 9 aparece 3 vezes. Então, ela é bimodal, tem 2 modas, o 5 e o 9.
tá certo? Essa de cima, se eu fosse levar realmente o que está escrito aqui, ela também seria bimodal. Tem o 5 e o 9 como moda, tá? Mas aí foi erro de digitação. Oi. Nesse segundo exemplo, o 5, eu acho que o 5 é a moda, não? O Ele está 5 e o 9. 4 vezes. Eita, gente, realmente eu troquei todos. Perfeito, perfeito. Então, eu troquei tudo aqui na hora de digitar. É o seguinte, não olhe o que está escrito. Pô, presta atenção no que eu vou dizer. Nessa segunda sequência, o número 5 aparece 4 vezes. Então, ela é a moda, tá certo? O número 5 é a moda, porque aparece 4 vezes. O 9 só aparece 3. Então, a moda dessa segunda sequência é 5. Tá bom? Foi digitado errado. Ela é unimodal, só tem uma moda, que é o número 5. Já nessa de cima, acho que na hora de colocar os números eu surtei tudo. Então, nessa primeira, tanto 9 quanto 5, elas têm a mesma frequência. Então, essa daqui seria a moda, 9 e 5. Na verdade, o que eu fiz foi, esse que era embaixo, esse que era em cima, eu coloquei embaixo, troquei na hora de montar a questão, tá? Então, a resposta é cruzada. A resposta aqui é cruzada. É. Bom, gente, então... Mas aí a moda é uma definição muito fácil. É você olhar e contar. Quem aparece mais vezes é a moda. E pode Muito. até no... Oi? Até agora está parecendo ser muito fácil. Mas é. E a sequência também pode ser amodal, tá? Em língua portuguesa, vocês sabem que o prefixo a significa negação. Né? Por exemplo, átomo. Na palavra átomo, se separar, o radical tomo significa divisão, divisível, divisibilidade. E o A é negação. Então, pensava-se que o átomo não era divisível na época, né? Então, átomo, aquele que não é divisível. Então, moral. Existe moral, existe imoral, que é aquilo que fere a moral. Existe amoral, a palavra amoral junta, que é aquele que não tem noção de moral, de que é moral e de que não é. Então, o prefixo a sempre é negação. Então, nesse caso, ela é amodal, ou seja, não tem moda, porque todos têm a mesma frequência. Se eu escrever o número 6 aqui, o 6 passa a ser a moda. O 8 passa a ser a moda. Mas todos têm a mesma frequência, não tem moda. É como se fosse para uma festa que cada um usasse um estilo de roupa diferente. Não tem moda nenhuma. Né? Você vai numa festa que várias pessoas usam um estilo tal de moda, calça tal tipo. Então, aquilo ali é a moda na festa. Então, o conceito de moda em matemática é a mesma ideia que vocês têm de quando muitas pessoas estão usando aquele tipo de roupa, ou de perfume, ou de adereço. Moda é aquilo que se repete o maior número de vezes. Bem tranquilo. Eita, é verdade, Vitor. Mas essa história, Vitor, de professor de matemática dizer, eu erro português porque eu sou professor de matemática. Corra desse pessoal. Tá? Porque, assim, lógico, eu não sei português como um professor de português. Mas como é que você interpreta texto? Como é que você elabora questões? Como é que você consegue entender um contexto matemático ou uma explicação se você não sabe nada de língua portuguesa? É estranho. Então, sempre que um professor, um colega diz, eu sou professor de matemática, por isso que eu não sei português, eu fico com receio. Qual é a matemática que ele sabe? Se é só de fazer conta, e isso a calculadora faz, ou se ele sabe interpretar a matemática na vida dele e dos alunos. Tá? Essa é a grande diferença. A gente tem que saber um pouquinho de tudo, porque o conhecimento é único. Né? A gente tem que separar as coisas, história, matemática, português, geografia, mas, na verdade, é um conhecimento só. A gente pode usar várias disciplinas em vários momentos. Tá? Então, é isso. Beleza. Tem que ser. O professor tem isso. O professor tem que saber um pouco, até porque quando eu vou falar de exponencial, eu tenho que dar exemplo, por exemplo, de vírus, crescimento exponencial. Quando eu tenho que saber um pouco de geografia, até para fazer a questão do fuso horário. Né? Várias disciplinas, senão fica difícil você ficar só na sua caixinha. Bom, e aí vamos ver agora a mediana. Ver que esse assunto é bem leve, bem light, tá? Tem uns que vão ser mais pesados, como função, gráfico. Vai exigir um pouco mais de atenção e as aulas vão ser um pouco mais longas. Talvez até dividindo em 2 dias, por exemplo.
Eu coloquei lá aquele plano de termos 12 encontros, mas se for interesse de vocês, a gente pode ir alongando e fazendo, entendeu? Não tem estresse, o negócio é que a gente possa trocar ideias. A mediana, ó, eita, novamente teve erro aqui, tá? Porque, gente, hoje eu tive um dia super corrido e fiz às pressas. Então, isso aqui é definição de moda, não esqueçam isso aqui. Mediana. Mediana é um elemento que divide o conjunto de números ao meio. A mesma quantidade de números menores e a mesma quantidade de números maiores. Então, quando a média, a moda e a mediana estão bem próximos, isso quer dizer que é uma simetria. Os números realmente, essa média pode ser usada com confiança. Então, vê o seguinte, eu não sei se vocês sabem do fato, mas nas corridas de Fórmula 1, eles sempre tiram o menor ponto e um maior ponto, porque saem da média, são pontos fora da curva, então eles melhoram a pontuação sendo mais justa a corrida dessa forma, tiram uma menor nota e uma maior. Eu acho que até a escola de samba, parece que eles descartam uma das notas, são coisas desse tipo. É baseado nesse defeito que que a média apresenta, tá? Ela tem umas disparidades. Então, para calcular a mediana, a gente tem duas situações para dados não agrupados. Por que eu estou falando de dados não agrupados? Porque existem média, moda e mediana para dados agrupados, que é um problema muito mais específico de estatística e que o Enem não aborda, certo? Para quem vai realmente fazer alguma cadeira de estatística, está pagando algum curso de estatística, então vai ficar só nos dados não agrupados. Tá? Então, eu tenho duas possibilidades. Ou a quantidade de elementos é par, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 elementos. Então, como é que eu faço para descobrir a mediana? Primeiro, eu tenho que colocar em ordem crescente. Sempre em ordem crescente. Pronto, está aí. Tá? Coloquei 2, todos os 5, o 6, o 7, o 8 e todos os 9. Essa quantidade é par. Então, eu pego metade de um lado, metade do outro, e deixo os dois números do meio. Com esses dois números do meio, eu somo e divido por 2. Ou seja, a mediana, quando eu tenho uma quantidade par, é você tirar a média aritmética dos dois números do meio, estando em ordem crescente, tá? Não vá pegar esse dado bruto e tirar os dois do meio, não, que você erra. Mediana sempre tem que colocar em ordem crescente. Então, 6 mais 7, 13. 13 por 2, 6,5. Ah, mas não tem 6,5 aí. Mas 6,5 é o número que divide ao meio essa sequência. Ficam 5 para cá e ficam 5 para cá. 6,5 serve perfeitamente para isso. Tá? Então, a mediana, nem sempre ela precisa estar no meio dos números analisados. Mas ela tem a obrigação de dividir a sequência em duas partes. Uma abaixo dela e outra acima dela. Porque se a média também estiver ali perto de 6,5, então essa distribuição está bem feita. Agora, também tem o caso em que eu tenho quantidade ímpar de elementos. Por exemplo, ó, eu tenho quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Aí fica mais fácil ainda. Eu coloco os elementos novamente em ordem crescente, separo em dois grupos iguais, e o que ficar no meio é a mediana. Então, a mediana aqui é 7. Então, percebam que essas questões... Isso, o Nick perguntou agora, eu estou explicando a questão de quando é ímpar. Tá? Então, quando for par, sempre eu vou colocar em ordem crescente. Quando a quantidade for par, eu pego os dois do meio e tiro a média aritmética. Quando for ímpar, o próprio número ímpar já é a mediana. Perceba que antes dele vão ficar 5 números, depois dele vão ficar 5 números. Então, realmente, o 7 é a mediana. Então, separou o grupo em duas partes, uma maior do que ela e outra menor do que ela. Tá? Se a média não fosse métrica,
ela vai ficar bem longe nesse grupo ou nesse. Se for uma distribuição, tá, com equidade, uma distribuição homogênea, uma distribuição simétrica, a média aritmética ou é o próprio 7, ou vai ficar aqui perto do 7, não vai se distanciar, tá? Então, a gente, em estatística, quanto mais próximos for a média, a moda e a mediana, mais confiança a gente tem naqueles dados. Eu não sei se vocês lembram, quando aparece no jornal uma pesquisa, ele diz, a pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Aí o cara ganhou 50%. Se a margem de erro é 2, é porque ele ficou entre 48% e 52%. Então, 2% é uma margem bem confiável. Tá? 3%, só não pegue 5% e acha que é uma margem confiável. Porque 5% de erro para cima e para baixo te dá uma variação de 10%. 10% é uma variação grande, tá? Para você dizer que confia nessa pesquisa. Beleza, gente? Então, é o seguinte, o assunto é simples, é tranquilo, né, hoje. Deixa eu só, terminei. Aqui, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Se tem alguém que faz alguma pergunta, ter alguma dúvida, vai ter Kahoot hoje. Todos os dias vai ter, que a gente tiver aula. Então, gente, eu vou deixar amanhã, como eu tento a vocês, tive uma semana bem tumultuada, porque, assim, lá no IFOR a gente está trabalhando muito, a gente está tentando implantar 4 novos cursos de especialização, curso superior, ProEja, então o trabalho está imenso. Acho que eu nunca trabalhei tanto na vida, mas é isso. Aí hoje ficou meio tumultuado para fazer o material, tive aqueles erros de Ctrl+C, Ctrl+V, mas fiz o Kahoot. Certo, gente? Então, amanhã, quando eu terminar a aula aqui, eu vou fazer o formulário, o Google Formulário para vocês e libero para vocês amanhã. Aí vocês têm aquela semana para fazer a tarefa, perguntem, tirem dúvidas, tá certo? O que vocês têm que enviar é só o Google Formulário. As outras tarefas é só para vocês tirarem dúvida, perguntarem, coisas do gênero, tá certo? E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição. E aí, que eu vou parar a gravação, porque quem quiser assistir depois não fica com a gravação tão longa. Só dar uma paradinha aqui, interromper a gravação. Beleza.